Então vamos lá. Olá, tudo bem com você? Então é o seguinte, esse final de semana, quando for assim agora, tá? Quando eu não puder dar aula, eu vou deixar gravado um conteúdo para vocês. Vai ser como se eu estivesse dando aula, acredito eu. Vocês vão ter que só sentar e assistir. Eu vou tentar deixar o menos chato possível. A única coisa que a gente não vai poder fazer é o Kahoot, né? Mas isso deixa para outra semana, talvez. Eu não sei ainda se outra semana eu vou conseguir também, porque tem aniversário da Liz, minha esposa aí, por vir, mas eu vou ver, tá? Já aviso vocês. Então é o seguinte. Uh, para vocês, a gente lembra que deixa eu compartilhar a minha tela, vai ser como se eu estivesse dando uma aula aqui para vocês, tá? Quer dizer, pelo menos eu vou tentar o máximo possível para que pareça. Então, deixa eu compartilhar a minha tela, como eu sempre faço. Eu não vou editar nada, tá? Então, vai ser como vocês estão vendo aqui. Até porque eu não tenho muito tempo para edição. Ok, então beleza. Então, seguinte, hoje, quer dizer, hoje não, né? Eu vou colocar lá como se a gente estivesse fazendo a aula no dia em si, né? Então, mas dá para colocar o dia de hoje até, não tem problema. English with, pagar, né? With. Hoje é um assunto bem importante, tá? Então peguem uma coisinha para vocês anotarem aí. Eu vou dar uma introdução sobre isso e depois a gente vai começar a falar mais sobre isso juntos, tá bom? Então eu vou colocar aqui. Vamos colocar dia 12, que se eu não me engano. Sábado, isso, dia 12. Então eu vou colocar aqui o dia 12 de 6 de 2021. Beleza? Então é o seguinte, lembra que a gente já viu lá o verbo to be, né? A gente viu o verbo to bezão lá. Então a gente já está acostumado a ver o verbo to be toda hora, tá? E tem um motivo da gente ver sempre o verbo to be, tá bom? Não é só porque eu gosto do verbo to be. Então, vamos relembrar lá o verbo to be. A gente tem o verbo to be. O verbo to be. Que eu sempre peço para vocês lembrarem, né? Que significa ser ou estar. Né? Beleza. Então, vamos fazer meio que uma. Vamos só colocar eles aqui. E porque eu vou usar eles depois para outra coisa que eu vou ensinar vocês hoje. Tá? Então, eu tenho lá I. Vamos colocar os sujeitos. Lembra que eu sempre falo dos sujeitos? You, he, she, it. We, you de novo e they. Então temos lá I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are e they are. Beleza? Isso vocês estão acostumados a saber. Quer dizer, vocês já estão carecas de saber. Tanto que eu cobro, né? Beleza. Agora, pensa numa coisa. Hoje a gente vai aprender uma coisa importante, tá? A gente vai começar a ver isso aqui devagarzinho, tá bom? É um assunto que vai ter regras, então não vai ser um assunto fácil da gente aprender. Minhas riscas aqui sempre fica feio. Deixa eu tentar fazer uma coisa. Como é que muda? Olha que legal. Deixa eu fazer com uma régua para ficar bonito. Não, mas, vou colocar aqui em cima. Deixa eu ver se eu consigo com a régua. Olha, fica retinho, tá tirando. Beleza. Deixa eu tirar a régua aqui pra gente continuar. Tranquilo. Visto isso, então, beleza. Agora a gente vai ver uma coisa chamada. Porque isso aqui, ó, eu não falo muito essa palavra para vocês para não ficar difícil, tá? Mas isso aqui, ó, esse cara aqui, isso aqui tudo se chama. Deixa eu ver se eu consigo colocar isso aqui um pouquinho para cima. Consigo. English. Nossa, que trabalho. Palavra por palavra. Nossa, o DO é diferente. Tá bom.
Beleza. Só para mim ter um pouquinho mais de espaço aqui embaixo. Isso aqui a gente chama de simple. Deixa eu colocar um pouco mais perto, porque senão fica difícil de eu escrever e sempre sai feio. Simple present, tá? Que significa presente simples, tá? Então a gente está falando das coisas que a gente está fazendo nesse momento, que a gente está fazendo, que a gente fez agora, né? Nada no futuro, no passado. No passado, vamos dar um exemplo assim, ó, no português. Então, eu tenho lá. Deixa eu voltar aqui para mim explicar um pouco para vocês. Eu tenho lá. Pensa assim. Eu fui ao mercado. Isso é passado. Eu estou no mercado. Isso é presente. Eu vou ao mercado. Futuro. Beleza? É simples assim. Tá bom? Hoje a gente vai ver uma coisa que a gente chama de present continuous. Tá? Deixa eu voltar a minha tela, compartilhar minha tela aqui para vocês. Então, voltando aqui, o present continuous, eu vou escrever ele aqui. Deixa eu pegar um pouquinho mais de espaço. Se chama assim, ó, present continuous, tá? Present continuous. Como que é a tradução de present continuous? Como que eu posso traduzir melhor para vocês present continuous? Deixa eu ver qual que é a tradução pelo present continuous. Presente contínuo. Fica um pouco difícil para vocês, né? Eu sei. Mas, assim, presente contínuo é uma ação assim. Lembra? Vamos voltar agora. Deixa eu tirar um. Não precisa tirar, acho que dá para vocês me verem aqui embaixo. Vamos pensar o seguinte: eu tenho lá o passado, então, voltando ao que eu estava falando. Eu fui ao mercado, eu estou no mercado. Eu fui ao mercado passado, eu estou no mercado presente. Eu vou ao mercado futuro. Agora pensa que eu tenho uma ação um pouquinho antes do estar no mercado, que é o presente. Isso se chama present continuous. Então vamos dizer assim, vamos dizer que você está querendo dizer para alguém que eu estou indo ao mercado. Então isso é um presente contínuo, é uma coisa que está acontecendo naquele momento, tá? Vamos dizer assim, eu estou comendo, eu estou bebendo, eu estou dando aula, eu estou explicando, eu estou falando, tudo isso é o presente contínuo, tá bom? Então, o present contínuo ele vai ser assim, ó. Por que agora eu estava falando tanto do verbo to be? Porque a gente vai usar o verbo to be para poder fazer o present continuous, tá? Então, se a gente pega, por exemplo, vamos pegar um verbo bem simples para a gente trabalhar da primeira vez, tá? Então, to eat. Todo verbo, eu já falei isso para vocês, mas eu vou repetir. Todo verbo no inglês, verbos são ações, tá? Para quem já ficar na dúvida aí, verbos são ações. Que a gente que acontece, não só ações, né? Mas são um pouco mais difícil que isso, mas pensa como ações, que já é um começo. O verbo, no português, comer, tá? A gente fala, né, que é o verbo sem conjugar, vamos dizer assim. Eu vou usar esse termo, existe um outro termo, mas eu vou usar esse termo, que é mais fácil para vocês. Toda vez que você for falar, por exemplo, pergunto para vocês, se eu perguntar para vocês, como é o verbo de comer em inglês? É to eat. Nunca se esqueça do to, tá? Porque só comer, só eat, tá errado. Não existe. Tá bom? Então sempre lembrem-se que o to vem antes no verbo, tá? Só antes do verbo, antes da gente colocar ele em tempo. No passado, no presente, no present continuous, no futuro, tudo isso a gente vai ver, tá bom? Mas pensa assim agora. Então eu coloquei assim para vocês poderem ver as coisas mais fácil, tá? Então, ó, eu vou colocar nessa linha aqui, depois que eu vou voltar, vocês vão entender. Quer dizer, eu vou colocar ela no meio aqui, que vocês vão entender já que eu vou falar. Então, assim, esse aqui, toda vez que a gente pegar um verbo qualquer, tá? Eu vou colocar aqui, ó, como se fosse a estrutura dele, tá? A estrutura vai ser assim.
Vamos colocar assim, ó. Estrutura. Estrutura é verbo, ó, o nosso verbo aqui, tá? Mais ing. Quando eu falar verbo, tá? Quando eu falar ele no meio da frase, vocês não precisam utilizar esse aqui no present continuous, não precisa usar o to, tá? Eu só falei ele no começo, eu só falei para vocês quando vocês usarem, porque isso aqui a gente chama de infinitivo, tá? O verbo no infinitivo, é o verbo sem conjugar. É quando a gente quer falar assim, comer, amar, beber, viver, tudo isso são verbos no infinitivo, são o nome, mas não precisam se preocupar com isso, tá? Então, ó, como que vai ficar? Então, se a gente for colocar, se eu quero dizer, por exemplo, que eu estou comendo, a única coisa que a gente vai fazer, ó, para todos eles do verbo to be aqui, ó, do present simple, tá? Simple present, desculpa, vai ser o seguinte, vai ser isso aqui, ó. A gente vai pegar o it, tá? Que é o verbo que eu falei, e vamos colocar só um ing no final dele, junto, tá? Deixa eu colocar ele mais perto aqui para vocês entenderem que ele é junto. ing, tá? Então, em vez, daí vamos colocar aqui, ó, os exemplos, tá? Ele vai ficar assim, ó. Exemplo. I am eating. Que seria eu estou. Vai faltar um pouquinho de espaço, vou ter que ir um pouquinho mais para cá. Minha caneta não deixa eu ir, eu tenho que ficar indo pro mouse. Eu estou comendo, tá? Fica assim, ó. I am eating, eu estou comendo. Porque se eu coloco, por exemplo, vamos dar um outro exemplo. Isso aqui é present continuous, tá? Agora deixa eu pegar aqui, ó, que a gente está no simple present, lembra? Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo. Voltado lá ao verbo to eat, tá? I eat. Isso aqui significa simplesmente eu como. Agora, se você aplicar... desculpa, aqui eu coloquei uma coisa errada, tá? Deixa eu apagar essa estrutura aqui, porque eu esqueci do verbo to be. Então, verbo to be, a estrutura, tá? Desculpa. É verbo to be mais verbo que você quer usar, o qual você quer explicar a sua ação que você está fazendo naquele momento, mais o ing, tá bom? Esqueci do verbo to be. Ó, então, vamos rever. Verbo to be, ó, né? Eu acho que se a gente fosse... Não vamos complicar, porque antes do verbo to be tem o sujeito, né? Mas tudo bem. Verbo to be que eu quero dizer aqui, né? Verbo to be, vamos colocar assim entre parênteses. Com sujeito. Tá bom? Sujeito é a pessoa, quem está fazendo a ação, tá bom? Então, verbo to be com sujeito. Então, por exemplo, vamos dar um outro exemplo assim, ó. Tá? Isso aqui já é um pouquinho mais complexo, um pouco mais para frente. Não se preocupe em tentar fazer isso, tá? Mas vamos dizer assim, ó. My mom is watching TV. Tá? Que não tem... O que significaria isso aqui? Minha mãe está... Lembra que é ser ou estar, né? Então se aplica para os dois. Opa. Está vendo TV. É só a pronúncia que muda no inglês para o português. TV no inglês e TV no português que a gente fala, né? My mom is watching TV, tá? Minha mãe está vendo TV. Então, ou seja, isso que é basicamente a estrutura do que a gente tem, tá? Isso a gente vai começar a trabalhar agora, tá bom? Claro, existem regras, tá? Para a gente poder aplicar o ing.
Porém, a gente vai ver isso com calma, a gente vai memorizar as regras depois. Primeiro a gente precisa entender o que, que a gente está querendo fazer, tá? Então, vamos recapitular. Eu tenho lá o Simple Present, que é a ação, não que a ação que está acontecendo, mas a ação do presente. Então, por exemplo, aqui, ó, eu como, tá? Ou aqui, por exemplo, eu sou, ou estou. Tudo isso são ação Simple Present, tá? Ações do presente, ok? Tá? O que a gente está vendo agora, deixa eu sublinhar ele aqui de uma cor diferente, sei lá. O que a gente está vendo agora é esse cara aqui, ó. Opa, é difícil fazer esse negócio aqui. Ai, que saco. Ai, que difícil. Ajustes técnicos, não reparem. Vamos fazer só um asterisco? Tá bom, asterisco, né? Tá bom. O que a gente está vendo agora é o Present Continuous, tá? Mais famoso na minha época no colégio como o ING. Vou colocar, deixa eu ver, vai ser azul, azul, que eu sou daltônico, então eu tenho que ficar olhando a cor primeiro. ING. Você vê como fica estranho se eu não você vê, eu consigo deixar um pouquinho melhor a letra seu, ó, viu? ING. Beleza. Então, present continuous são ações que estão acontecendo, tá bom? No presente, agora, tá? Então eu estou comendo, eu estou falando, eu estou assistindo, tá bom? O que vocês precisam fazer, o que vocês precisam para entender é só pegar um verbo qualquer, né? Vamos dizer assim, ó, você pode pegar, abrir eu não ligo de vocês usam. Opa! Eu não ligo quando vocês usam deixa eu abrir só um outro navegador que fica mais fácil. Eu não ligo quando vocês usam o Google Tradutor, tá? Só não use o Google Tradutor para traduzir frases inteiras, porque vocês não só estão se enganando, tá? Peraí, deixa eu só colocar esse cara aqui na mesma tela que eu tô, que daí não fica essa zona. Beleza. Então, ó, se vocês pegarem e deixarem português para inglês, vocês podem fazer assim, ó, por exemplo, como que é assistir? Lembra que é o verbo sem conjugar. Então, vamos colocar assim, assistir TV. Ó, assistir não foi muito exemplo porque ele pega outro verbo. Vamos pegar um outro verbo mais fácil. Beber. Drink. Então você sabe que o verbo se a gente volta lá no, vamos dizer que a gente está voltando lá no nosso caderno. Então, vamos fazer mais um exemplo aqui, ó, embaixo. O verbo, a caneta está ao contrário. O verbo é to, poxa, gente. Deixa eu deixar mais perto. E vamos colocar preto, né, que estava melhor. Então, o verbo é to drink, que a gente acabou de ver lá, tá? Que é beber. Então, esse verbo aqui significa beber. Para colocar ele no present continuous, é bem simples. Você vai usar o sujeito, qualquer um. Então, por exemplo, vamos pegar you drink. Não, eu vou falar sobre. Não, pode ser you, desculpa, pode ser you. You drink. Ah, não, é verbo present continuous, né? Perdão. You are, né? Então, sujeito, verbo to be. You are no simple present. Eu vou começar a falar mais essa palavra para vocês lembrarem agora. You are. Ó, então vamos pegar o verbo que a gente quer, que é o beber, e vamos aplicar o ing. You are drinking. Ou seja, você está bebendo. Simples assim. Tá bom? Então, tentem um pouquinho vocês, peguem os outros verbos, vejam como que fica, tá? Pode
falar, pode formar frases, mas esse é o tema que a gente vai começar a tratar daqui em diante, tá? Nas próximas aulas e tudo aí, e por aí vai, tá bom? Esse é o tema que a gente vai mais falar sobre no momento, tá? E não se esqueçam sempre de lembrar aonde está o verbo to be aqui, ó, tá? Como aplicá-lo, porque ele vai ser importante para você poder formar sua frase certinho, tá bom? Por hoje é isso e estudem, tá bom? E vejo vocês na próxima semana, tá bom? Beijo, se cuide.